Salve 10, beleza? Luiz Carlos na área. Vamos ser sinceros, ninguém acorda dizendo hoje eu vou estudar cores. Na real, a gente só mexe nisso quando o navegador solta aquele erro cabuloso em vermelho e pronto. Aí a gente vai lá e copia a configuração do Stack Overflow ou do ChatGPT. Mas olha, o cores não é um vilão. Ele está mais para um guarda-costas da sua API, impedindo que qualquer site sem noção faça requisições indevidas. Sem ele, o seu back-end vira terra de ninguém. Neste vídeo, eu vou te dar uma aula mestre sobre cores e você vai aprender as motivações por trás, o que é o cores, como ele protege a sua API e como configurar ele direitinho sem sofrimento. Então, vem comigo que no final até o seu navegador vai te agradecer. Bora lá! Já quero aproveitar para poder pedir o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui no canal. Nos ajude a crescer. Toda semana tem conteúdos top que nem esse aqui. Eu sempre achei que o Chorus é um assunto muito subestimado. A gente ignora, copia a configuração de algum lugar e segue em frente. Até que tudo dá errado, né? Por isso, eu resolvi trazer essa aula direto de um dos módulos que ministrei no curso Full Cycle 4.0, onde falamos sobre autenticação e autorização em APIs. Eu preparei essa aula completa para te mostrar como uma configuração errada de cores pode deixar a sua API totalmente exposta. Aproveitando, se você quer se tornar um profissional full cycle, aquele que entende todo o processo de desenvolvimento de ponta a ponta, dá uma olhada agora no link da descrição rapidinho. Os nossos especialistas vão entrar em contato com você para entender o seu momento profissional e te ajudar a dar o próximo passo na carreira, fechou? O que precisamos entender é que tudo isso está relacionado à forma como os navegadores se comunicam com as aplicações web. Pela maneira que a web foi originalmente criada, um site rodando no seu navegador pode tentar se comunicar com qualquer outro sistema, mesmo que ele não esteja autorizado a fazer isso. Ou seja, navegadores podem ser usados como ferramentas eficazes para realizar chamadas indevidas ou até maliciosas a outros sistemas web, o que os torna potenciais vetores de ataque. Logo quando o JavaScript foi criado pela Netscape para rodar no Netscape Navigator, a Netscape introduziu o conceito de Same Origin Policy, ou SOP. Depois, outros navegadores implementaram essa política e isso acabou se tornando padrão para todos os browsers. O SOP é uma das políticas fundamentais de segurança implementada pelos navegadores. Essa política impede que scripts executados em um domínio acessem dados de outro domínio. Vamos entender como que isso funciona. Ao acessar um site malicioso.com, imagine que o usuário já está autenticado num bankline da vida e o site malicioso incorpora um iframe para poder tentar pegar dados do bankline do usuário, fazer saques ou coisas assim. Então, por definição, como esse iframe está dentro dessa página, ele poderia acessar o iframe via window frames ou via carry selector. Então, ele poderia pegar o DOM dessa página meubanco.com, local storage, cookies e até fazer chamadas HTTP. Mas o Same Origin Policy impede que isso aconteça, porque os dois são de domínios diferentes. Então, até mesmo se eu não tivesse o iframe e tentasse fazer essa chamada HTTP, essa política impede isso. Mas, obviamente, depois veio o CORS em relação a essa questão da chamada HTTP e mudou um pouco como que essa política trabalha. Mas nós estamos falando aqui em um cenário de browsers lá atrás. Na verdade, até mesmo quando nem se tinha essas chamadas HTTPs funcionando em background. Então, essa política faz toda essa proteção, não somente com iframes, mas com outras tags também, outras coisas que são feitas através do JavaScript. Ela impede se o domínio for diferente. Eu quero mostrar na prática como que essa política do Same Origin Policy funciona. Eu peguei a versão do Firefox 2, que é lá de 2007, que nem cores tinha, então somente a política do Same Origin Policy prevalecia aqui, e eu quero mostrar como que ela vai barrar chamadas para um domínio diferente. Inclusive, eu estou com o Google em aberto nesse Firefox 2.
É assim que era a interface da época, inclusive não tinha YouTube, né. Claro que o Google funciona em browsers mais antigos, mas enfim. Então aqui eu tenho a minha página, que eu vou recarregar novamente, vou clicar em buscar dados. Nessa época também não tinha DevTools como a gente tem hoje, era muito complicado fazer debugs, às vezes você tinha que abrir esse site num outro navegador que tinha alguma coisa melhor. Mas ele não está conseguindo buscar os dados. Aqui em ferramentas, console de erros, que era o que tinha, ó, ele vai mostrar um permissão negada para chamar o método. Que interessante. Acho que não dá nem para eu colocar um pouco maior aqui. Esse XML HTTP request é o objeto Ajax que era aberto na época para Firefox. Se você tivesse no Internet Explorer, tinha que ser o ActiveX Object. Era muito complicado manter isso aqui. Então, ele não conseguiu nem fazer esse open, porque já era a restrição do semi-origin policy. E aqui o código em callback para ou pegar o resultado ou pegar o erro, e aqui embaixo ele fazia o send. Isso aqui era muito complicado, né? Mas se fazia às vezes debug com alerta, com Solog. Até o Firefox tinha esse suporte aqui, mas essa tela ela não conseguia ficar ali junto com o seu browser. Aí com alguns navegadores não tinham suporte a console log, você tinha que fazer um hack aqui no código para não dar erro também. Enfim, aqui tá vendo o endereço que eu estou rodando? Eu estou rodando nessa 49822 para poder fazer a chamada. A minha aplicação, ela está rodando na porta 3000. Agora, se eu coloco na mesma porta, aí sim ele vai aparecer o alerta que eu coloquei. Ou se eu colocasse o console log, ia aparecer ali também. Então, era esse o desafio, né? Como fazer chamadas para domínios diferentes, sendo que com a Ajax aqui não suportava. Como o SOAP faz esse bloqueio para poder fazer chamadas para outros domínios, então nós tínhamos maneiras para poder contornar isso. E a mais eficiente de todas é o proxy, porque era a maneira que você tinha suporte a todos os verbos HTTPs, podia fazer qualquer tipo de coisa, era a maneira mais transparente. Então, ao invés de fazer a chamada direta para a API externa, que não vai funcionar, o browser não vai deixar, eu vou criar uma API com o mesmo domínio do site que está rodando ali no browser, e aí eu faço a chamada para ela repassa para a API externa, a API externa devolve a resposta e o browser pega essa resposta. Então eu tenho um intermediário. Obviamente que eu tenho que lidar com falhas, porque se a API externa ficar fora, aqui também pode ficar fora. Às vezes eu tenho outras coisas nessa API, não somente esse proxy, mas aqui se permite fazer qualquer tipo de chamada, usar qualquer tipo de verbo, post. O put na época não tinha, ele veio, na verdade o patch não tinha, o put já existia. Poderia fazer qualquer chamada usando os verbos principais do HTTP, mas você tinha que fazer essa configuração desse proxy. Outra maneira de fazer chamadas para domínios diferentes era através do iframe post messaging. Apesar do semi-origin policy não permitir que do iframe a gente consiga acessar cookie, local storage e o DOM, essa parte de post message que está ali no DOM, ela é acessível. É apenas um intermediador de mensagens, então nós podemos transferir mensagens para cá e eu mando de volta. Vem para cá, mando de volta. Então, uma vez que eu consigo ter um iframe no xpto.com, xpto.com pode fazer uma chamada para a API xpto.com, enquanto domínio.com não. Ok, então eu mando uma mensagem para cá, me dá tal dado aí. Aí ele vai fazer a chamada para a API devolve para o iframe e o iframe devolve para o browser. E claro, você tinha que ter a disponibilidade de colocar esse iframe, ou ter esse iframe disponível no domínio em questão.
esse post message, ele existe hoje, ele às vezes é usado para poder fazer essa troca aí, tem, até serviços que disponibilizam acesso dessa forma, mas, vamos considerar que dessa forma que acaba sendo meio que uma gambiarra, porque ainda mais hoje, né, que você tem o Chorus e a possibilidade de ter a sua API disponível. Na prática funciona assim, então tem a minha página com o iframe, um botão aqui para poder enviar a mensagem para o iframe devolve ali um alerta: "Ó, recebi a mensagem do pai". Aí quando o iframe envia a resposta, o pai recebe a notificação. Então um pode enviar para o outro. Funciona exatamente dessa forma. Quando eu tenho o iframe, ele recebe a mensagem através desse window Add Event Listener Message, que é enviada exatamente aqui, eu enviar a mensagem. Então eu tenho o post message da instância do iframe com o olá do pai. Então eu recebo o olá do pai e faço o alerta. Quando eu quero responder, clicando no botão, aí tem o window parent para poder acessar a instância do pai e enviar a mensagem. Veja que não há um acoplamento, não preciso conhecê-los, né? Um pode se comunicar com o outro, enfim, é assim que é feito. Então aqui dentro desse post message, nós poderíamos fazer lá o fetch ou na época somente o Ajax, pegar a resposta e enviar para o outro lado. Isso aqui, na verdade, vamos ser sinceros, muito ineficiente, pensando ainda mais com as tecnologias que nós temos hoje. E a última alternativa é o JSON-P, ou JSON with Padding. Esse nome é um pouco estranho. Como assim JSON with Padding? É uma maneira que funciona apenas com captura de dados. Nós não conseguimos utilizar outros verbos como post, put, só dá para utilizar get. Porque a forma de fazer a chamada para um outro domínio é utilizando a tag script. E ela vai utilizar o get. A tag script está liberada para poder fazer chamadas para outros domínios. Então, você especifica ali qual que é o endereço da sua API. A tag script, ela é feita de forma dinâmica, ali via o seu código. Aí, faz a chamada para a API e a API não vai retornar um JSON comum. Aí que está a questão do padding. Na verdade, ela vai colocar uma função qualquer, pode ser já pré-definida, ou aqui na chamada pode ter um callback, que chama função, qualquer nome que você quiser. Então, esse padding é justamente esse prefixo e o sufixo com o fechamento desse JSON. É justamente o que está sendo retornado aqui, é um application barra JavaScript. Exatamente. Você está retornando um arquivo dinâmico JavaScript e essa função já está presente aqui no browser, ela vai ser executada. Então, o ponto é que a API tem que ter suporte para isso, mas como a gente está retornando um JavaScript aqui, isso abre enormes brechas para ataques e outras coisas que podem tornar toda a comunicação vulnerável. Imaginando que nós queremos ter essa API para outros tipos de sistemas, eu não vou retornar sempre esse JSON-P. Se eu fazer uma chamada normal, então ele retorna um JSON. Mas se eu receber aqui como quer parameter um callback chamado de XPTO, olha só o que ele vai fazer. Ele vai colocar o XPTO envolto no meu JSON, que inclusive o encode ficou desconfigurado aqui, mas no final das contas, o que está sendo retornado aqui é application JavaScript, é um JavaScript. Então eu estou retornando um arquivo que vai ser executado. Exatamente essa é a manha, né, vamos colocar assim entre aspas. Então, numa API qualquer, nós vemos ali, aqui apenas um exemplo bem simples com o Node, mas se eu tiver o callback, então eu retorno o content type application JavaScript e coloco lá o callback, né, que é a função que vai ser executada, caso contrário, retorno de forma normal. E aqui mostra como que funciona na prática. Eu tenho um botão aqui de buscar dados, que vai acabar criando uma nova tag script, adiciona no HTML e ele vai fazer a chamada passando o callback lá para a API. Então a API retorna o mostrar dados, que vai ter o JSON aqui executado, e a gente faz a manipulação que quiser. Inclusive, eu estou rodando aqui nesse endereço. Pronto. A gente vai ver exatamente aqui, ó. Eu tenho apenas o script e agora ele vai buscar os dados e vai ser mostrado ali porque eu coloquei apenas um DOM, né. Então ele fez a chamada
cross-domain. Mas vamos falar, no final das contas, isso aqui é a gambiarra que foi feita, mas era útil em vários sistemas. Isso não tem utilidade mais, uma vez que a gente tem o CORS. A motivação por trás do CORS surge do fato de que navegadores ou user agents executam ações em nome de servidores remotos, como seguir redirecionamentos ou executar scripts que interagem com o dono da página. Sem um modelo claro de segurança, essas ações poderiam colocar o usuário e outros sistemas em risco. Com a evolução da web e o surgimento do Ajax ali no começo dos anos 2000, incentivou-se páginas web a fazerem chamadas a outros sistemas através do JavaScript. E podemos ver anteriormente que trabalhar com proxy, iframe post message ou JSONP era muito ineficiente ou burocrático, tudo para contornar as restrições do Semi-Org Policy. Então, o Matt Oshery, Brad Potter e Michael Bodel propuseram um padrão para permitir uma comunicação mais segura entre browsers e comunicações de outras origens, que se chamou de CORS. O CORS, ou Cross-Org Resource Sharing, ou ainda melhor em português, compartilhamento de recursos entre origens cruzadas, estabelece uma política através de headers HTTPs trocados entre browsers e sistemas de outras origens para informar aos browsers se tal recurso externo acessado está autorizado a ser acessado. Quem comanda é a aplicação remota de outra origem. Os três especialistas propuseram um padrão em 2004, mas só em 2009 que os principais browsers como Chrome, Firefox, Internet Explorer e Safari já vinham com essa política implementada. Mas somente em 2014 que o padrão foi publicado formalmente como uma recomendação da W3C. Vamos ter uma visão melhor de como que isso funciona. Uma vez que o browser faça uma chamada para uma API usando qualquer verbo, não importa qual seja, e os domínios sejam diferentes do que está no browser e a chamada da API, porque o CORS não é aplicado em domínio igual, a API terá que retornar uma resposta para o browser. Ela vai retornar ali o JSON, que ela, vamos supor que seja o JSON. Mas ela vai ter que acrescentar alguns headers que o CORS estabelece, porque somente com esses headers que o browser vai validar é que nós conseguiríamos ter acesso aos dados da resposta via JavaScript. E nós estamos olhando aqui para esse caso do que tem de HTTP no JavaScript, como o XML HTTP Request do Ajax, o FAT API e outras libs que você use que no final das contas vai acabar usando um ou outro aqui. Se não tiverem esses headers, a chamada é feita, mas os dados não são acessíveis. O objetivo do CORS não é barrar a chamada, apesar que os browsers fazem isso em alguns momentos. O objetivo é impedir que a gente acesse os dados da resposta. E, na verdade, não somente os dados, mas que o efeito da resposta seja descartado. Eu acho que essa é uma definição bem melhor. O CORS não tem efeito somente no HTTP do browser, ele tem efeitos em outros lugares também. Mas nas tags convencionais que nós usamos no dia a dia, como imagem, script, link, rel, stylesheet, iframe, áudio e vídeo de forma convencional, eles não têm efeito. Por que eu coloquei esse asterisco aqui no vídeo? Porque dependendo de como você puxa esse vídeo para o browser, sim, vai ter que ter CORS no header ali do que está sendo manipulado, tá? De forma geral, nós vamos ter, a maior parte do tempo, CORS tendo influência no HTTP de fato. Quando a política do CORS não é aplicada, quem é aplicado é justamente o que nós já conhecemos do Same-Org Policy, a política de que só pode acessar se for do mesmo domínio, e tem as exceções justamente das tags que nós já falamos. Então, o CORS, ele não influi aqui, somente o Same-Org Policy com as suas devidas exceções quando necessário. Vamos entender o primeiro princípio do CORS, que é a origem. Então, eu tenho uma aplicação rodando no browser na porta 46378 e eu vou fazer uma chamada para uma API que está rodando na porta 3000, todas duas em localhost.
e aqui eu estou fazendo para barra clients. Então, ao fazer essa chamada com o FAT API, que ele vai fazer no GET, tem-se a mensagem tão categórica em vermelho que tira o sono de todo mundo. Então, ele está dizendo que a chamada feita para esse endereço barra clients, da origem aqui do nosso endereço, foi bloqueada pela política do CORS. Agora vai ficando mais claro depois que nós estamos entendendo nessa aula. Ele está falando que o header, Access Control Allow Orange Header, não está presente, caso na resposta. Seria isso que ele está querendo dizer aqui. Exatamente porque quando a chamada foi feita, esse localhost aqui, na resposta não tivemos aquele header ali que declara por browser se essa aplicação pode acessar ou não. Mas a questão é que nós podemos ver aqui que há o log, esse último que aconteceu aqui, da execução da chamada. Então, o CORS, por si só, ele não barra. Vão ter alguns momentos em que o browser bloqueia, mas esse bloqueio não é algo que a gente espere que aconteça como uma proteção. Ele é mais como um artifício para poder otimizar o funcionamento do browser, para poder evitar de fazer uma requisição desnecessária. Mas o ponto é que a chamada é feita e nós não temos os dados acessíveis. Ele deu o erro aqui, eu não consigo fazer lá o await ou then, que seja, para poder capturar essa informação. Quando uma chamada HTTP é feita pelo JavaScript do browser ou uma chamada de forma habitual, nós temos essas duas informações que são enviadas para o servidor, a origem e o refer. A origem é justamente o endereço acessado com o protocolo. Isso é muito importante, tá? Ter o protocolo. E o refer é a página completa. Se eu tivesse aqui um página 1/XPTO, então isso estaria apenas no refer, a origem continuaria a mesma. Então, essa informação que o servidor pode utilizar para saber quem está acessando, para que ele defina se de fato está autorizado a acessar ou não, para retornar justamente o header Access Control Allow Orange. Então, é uma lógica de acordo com a lógica da sua API. Então, aqui eu tenho a aplicação Node, mas serve o mesmo princípio para qualquer stack. Eu poderia colocar, então, um reset header com um Access Control Allow Orange, passando HTTP localhost na porta 46378. Ok, né? Então agora vamos fazer a chamada novamente e não deu nenhum erro. Aqui nós podemos ver a segunda chamada que aconteceu com sucesso, consigo acessar os dados, conseguiria acessar esses dados no JavaScript, e aqui nós podemos ver o header. Então esse header é validado, tá? Tudo começa pela origem. Se eu tenho dois domínios distintos, na resposta, a primeira coisa que o browser vai analisar é a origem. Se a origem não estiver batendo com o endereço aqui, e vale o protocolo, tá? Porque se você está rodando em localhost com HTTP e veio aqui HTTPS, então o browser bloqueia também, tá? A origem tem que ser exatamente igual. Vamos fazer a mesma chamada, porém, eu quero acrescentar um token de autenticação, isso seria bem comum. Nós podemos passar um token JWT no header authorization, aqui com o prefixo bearer, e aqui ficaria o token. Eu não quero tratar de autenticação, nem a API ali naquele endpoint vai fazer uma validação desse tipo. Então, ao fazer essa chamada, nós vamos ter uma resposta parecida, mas com uma palavrinha nova chamada deeply fried. Então, ele tentou acessar barra clients da origem, que é a mesma origem, mas foi bloqueada pela política do CORS. Então, a resposta do Plifright é que não passou no Access Control Check. Nós, mais uma vez, não temos o Access Control Allow Orange header na resposta. Aqui no network, podemos ver que há uma chamada que deu erro, inclusive está aqui na barra, na parte do type, está FAT, e essa pre-flight, que é uma options que
que aconteceu. Então, isso aqui é um conceito muito importante do CORS que ajuda o browser ter mais segurança para ele não fazer a chamada desnecessariamente para a API. Então, quando o browser na verdade, ele nem fez a chamada, mas ele manifestou a ideia de fazer, ele manifestou a intenção de fazer a chamada, o browser vai fazer uma análise dessa chamada. Essa chamada envolve risco. O que seria risco? Ela está trabalhando com header authorization, ela quer trabalhar com cookies. Tem alguns critérios. Então, quando ela vê esse risco, ao invés de fazer a chamada direto, ela vai fazer uma chamada para a API para perguntar a ela se essa aplicação que está rodando no browser de fato tem autorização. Então, é feita uma chamada com o verbo options, que é comum do protocolo HTTP para poder fazer perguntas. Então, nós teremos aqui uma resposta da API com uma série de headers. Não só os do CORS, mas headers do CORS e outros headers. Mas através desses headers que o browser vai adicionar ali a verificação das políticas. Ah, sim, tá tudo ok? Então ele vai lá e faz a chamada requisitada pelo FET, o XML HTTP request, enfim. Então, esse pre-flight é justamente essa pré-chamada que está acontecendo, que não temos que fazê-la, os browsers hoje fazem já de forma automática, mas em algumas situações pode ser que você tenha que fazer, ou às vezes a sua própria lib de HTTP, que você abstrai aí o HTTP do browser, já faz para você também. Então, o que nós temos que fazer aqui agora, né, é adicionar um app options para barra client, ou melhor, barra clients. Então, eu vou adicionar o header do endereço. Isso aqui é de praxe que o allow method serve para poder falar qual é o método que está disponível, mas vamos apenas colocar a origem por enquanto. E se retorna um 204 porque não há nada no body a ser retornado. Então agora vamos ver se a chamada vai dar certo. Ao fazer a chamada, o erro na verdade mudou. Então ele está falando que foi bloqueado, mas aí ele disse que o request header field authorization não está permitido pelo access control allow headers no preflight response, ou seja, isso aqui não foi retornado na minha resposta. Então, quando nós fazemos essa chamada de option, nós estamos passando também as perguntas em questão. Nós podemos trabalhar aqui com 3 headers que são importantes para o servidor. O Access Control Request Headers, que são os headers que eu posso passar mais de um para perguntar se está autorizado para esse endereço, qual é o verbo que eu quero utilizar e a origem que já estava sendo passada antes. Então, tanto cliente quanto servidor usam esses headers Access Control. Então, o que eu tenho que fazer aqui é justamente passagem do authorization para informar o browser que está autorizado o uso desse header. Olha só, não deu mais erro. Então, ele faz o preflight primeiro, o browser validou, então a chamada é feita, e aí nós temos acesso à resposta, então o JavaScript também teria acesso à resposta. Agora, um detalhe, isso aqui é um macete importante, porque veja que nós não retornamos aqui um método, que é um outro header também, que é usado para poder dizer no options quais verbos estão disponíveis. Eu poderia ter outros endpoints desse barra clients aqui, então eu poderia colocar assim,
barra post, barra put, todos os verbos que estão habilitados nesse endpoint. Vamos fazer a mudança aqui para post, olha que interessante. Então, quando eu fizer a minha chamada agora, não deu erro, né? Apesar de no options nós vamos receber a resposta, olha, esse endpoint suporta post. Os browsers normalmente não validam, tá? Mas isso é apenas um macete. E por que que eu estou mostrando isso? Porque às vezes nós podemos ter erros estranhos, fica difícil de entender o CORS misturado com o erro da API. Quer ver um detalhe? Eu posso falar aqui, ó, que é get, né? Que seria o correto, porque eu só tenho esse endpoint aqui. Então, eu vou chegar aqui no console, e vou mudar o verbo aqui para post. Então ele vai dar o erro, que é estranho, né? Ele fez a chamada para o options, nós vamos ter aqui o get, mas a minha intenção é fazer com o verbo post. Eu não tenho uma rota na minha aplicação com o verbo post. Então, no options deu tudo certo, porque ele não validou o verbo, ele acabou fazendo a chamada com o post, então ele recebe um 404. Porém, a resposta do 404 não retornou o allow orange. Então ele vai dar aquele mesmo erro inicial. Então aqui a gente pode ficar sem entender o que aconteceu. O erro foi justamente na chamada. Ele deu 404, que é a minha API me retornando, mas também retornou o erro do CORS, porque mesmo que é 404, o browser não deixa você acessar a resposta de forma alguma. Então, isso aqui esclarece demais, porque eu vejo muitas pessoas não entendendo todo esse emaranhado de coisas que estão rolando no browser e que estão rolando também no servidor. Então, para resolver esse tipo de erro, tome cuidado na hora de fazer os tratamentos. Eu poderia adicionar um tratamento de erro aqui na minha aplicação ali do Node, o Express. No 404, ele retornar headers e também em outros erros. Quando a aplicação... Normalmente isso acontece em todas as stacks. Quando a aplicação retorna um erro, ela deixa o CORS de lado, que aí confunde tanto o desenvolvedor quanto o próprio browser. O browser está fazendo a parte dele aqui. Agora, olhando aqui para essa aplicação, isso aqui não é muito habitual de a gente fazer a configuração do CORS na própria rota, porque aí desvirtua um pouco do seu objetivo de fazer o processamento de negócio que está acontecendo, e nem se faz muito algo desse tipo. Eu não vejo muitas aplicações dessa forma. Eu quero falar justamente sobre a configuração do CORS, que a gente sempre tende a usar uma biblioteca de CORS, seja ela para qualquer stack que seja, e a gente deve tomar muito cuidado, tá? Por quê? Eu vou usar aqui a lib de CORS que eu tenho, inclusive essa aplicação, a título de curiosidade, é do curso de REST que eu fiz no Full Cycle 4. Então, tem uma lib de CORS, que eu vou importar ela aqui. E normalmente essas configurações, para não ficar em cada rota, se faz aí através de um middleware, e você vai configurando esse middleware. Aqui é muito simples, eu faço um app use passando esse CORS, certo? Vou pegar aqui um arquivo de HTTP, que eu tenho aqui uma extensão do VS Code, vou fazer agora um options para http localhost na porta 3000 /client. Estou perguntando o que está disponível aqui. Eu não estou passando os headers também, falando que estou querendo acessar um GET ou algo do tipo. Eu posso fazer essa pergunta aqui. Olha só a resposta que eu recebi. Eu recebi um Access Control Allow Orange asterisco. Isso aqui eu tenho que tomar cuidado, porque se for uma API pública, aí sim eu posso colocar algo desse tipo, porque todo mundo pode acessar. Mas isso não é padrão, né? Normalmente a sua API vai ter ali uma lista de endereços permitidos. E no caso aqui a gente está falando de endereços permitidos em relação a front-ends. Então coloque aqui o endereço, é muito melhor. E olha só os métodos. Eles não têm influência, como nós já vimos, mas o verbo options deve refletir, de fato, ele não só
Às vezes isso aqui pode ser usado por um core de algum browser específico, mas você tem que refletir o que tem nesse endpoint, a comunicação da sua API. Retornar isso aqui está errado. Então, o que nós devemos fazer, isso aqui é uma recomendação ao longo dos anos que eu vejo de várias stacks, não use uma configuração global que você acaba conseguindo colocar um orange aqui com um array com vários endereços e tudo mais, você consegue fazer isso. Com headers também vai ter uma configuração ó, de allowed headers. Não precisa colocar um content type, porque o content type não é bloqueado ali pelo browser, já um header é muito comum, enfim. Mas eu não consigo colocar, eu não posso colocar todos os métodos, né? Até mesmo isso vai ajudar de forma geral a sua API, né? Que você pode colocar aí um 405, um method allowed nos seus endereços, né? Isso está totalmente relacionado com você retornar quais verbos estão disponíveis ou não. Porque se você está retornando um 405 no seu endpoint para falar que aquele método não existe, e aí você está falando no course que está todos os verbos liberados, estranho, né? Então a comunicação tem que estar alinhada. Então, o que eu faço nas minhas aplicações é essa configuração que eu ensinei aqui no curso. Vou pegar esse category routes aqui. Então, imagina que eu tenho lá um endpoint de categorias, para criar um cadastro de categorias. Então, nós vamos ter um post categories para poder criar categorias, get categories para poder pegar várias, patch barra categories para poder fazer uma atualização nas categorias e um delete para poder excluir uma só e ainda um get para poder pegar uma. Quando eu estou fazendo um barra categories com options, então eu deveria falar que os verbos post e get são os verbos disponíveis. Já quando eu faço um options para categories mais o slug, que é o que eu estou usando aqui, então, quais verbos disponíveis? Tem que ser o patch, o delete e o get. Então, nós temos duas assinaturas de rotas diferentes que é importante que nós coloquemos os verbos disponíveis corretamente. Então, eu posso ter muitas situações, às vezes até dos headers, nós já vimos aqui o erro de headers que aconteceu, né? Ele não está mais presente aqui, mas às vezes aquela rota sua específica, só ela que está permitindo retornar ali um text CSV. Então você não deve colocar isso global, coloque só para a rota em específico. O que eu ensino no curso, que está aqui com JavaScript, mas você pode fazer isso com qualquer stack, é criar uma configuração de cores quando eu estou falando de coleção em nível de resource do REST, ou de item quando eu estou trabalhando com ID. Então eu faria algo desse tipo aqui para esse barra clients. Coloco aqui a minha configuração, tenho os métodos permitidos, eu colocaria aqui no arquivo separado, mas eu estou deixando aqui tudo na raiz, né? Criaria um arquivo de roteamento para o clients, e eu tenho configurações default que vão ser compartilhadas entre várias rotas. Então, posso colocar aqui um objeto, as origens, os headers, padrões, e com JavaScript é muito fácil, porque eu posso sobrescrever qualquer coisa do default. Então, eu posso chegar aqui no caso do Express e colocar esse course collection aqui. Então, isso aqui é muito legal, porque agora, quando eu fizer a chamada get para cá, se eu não quebrei a minha API de alguma forma, que eu acho que eu importei um tanto de cores aqui acidentalmente. Espera. Então, agora, quando eu fizer a chamada, agora ele vai fazer. Então, ele retornou o access control allow orange, né, que é o que tem que retornar quando eu estou fazendo a minha chamada. Quando eu fizer o options, eu vou reprogramar o options aqui, eu
eu vou fazer como eu fiz para a rota. Então eu tenho options para coleção e um options para o item. Então eu copio isso aqui para o app HTTP e lá embaixo, aqui nessa parte do options, para não ter que ficar fazendo isso toda vez, ó, se torna muito mais fácil. Posso colocar a variável aqui de cima, mas só estou copiando direto. Aqui barra clients. Então agora, quando eu fizer a minha chamada, eu não quebrei. Será que eu quebrei de novo? Toda hora que eu faço um colar aqui, ele importa novamente lá em cima. Aí, ó. Essa rota só suporta GET e aí tem os headers autorizados. E aí, se tivesse algum específico, fica fácil. Chego lá embaixo, que barra clients, né, eu poderia colocar aqui os headers, né? Allowed headers. Poderia pegar os headers de default, course options, allowed headers e acrescentar os personalizados aqui. Isso sim é uma configuração correta, porque isso ajuda a proteger a sua API, para não fazer chamadas desnecessárias. Então, por exemplo, essa parte do quando ele não valida o header corretamente, isso é o comportamento natural dos browsers, eles não fazem a chamada, então evita de fazer uma chamada desnecessária. E o que tem que ficar claro, essa aqui é a maneira do Express, pela forma ao qual o Express trabalha, que é basicamente só middlers, é middleware espalhado para tudo quanto é lado. Mas outros frameworks vão diversificar um pouco. Trabalha com middleware, eu trabalho lá com os controllers em classes. Eu não sou contra a configuração global, a questão também não é essa. Mas você tem que tomar cuidado. Ache a harmonia de uma forma que você possa ter uma configuração global com o middleware ou algo assim para poder te ajudar, mas faça com que o CORS não fique esse algo genérico, que a sua API está se comunicando mal, afetando não só os browsers, mas também outras pessoas que estão se comunicando com a sua API, tá? Dê importância a isso. Esses detalhes importam, como diria lá o Robert Martin no Clean Code. Então, ache a maneira que é mais adequada ao seu framework, à sua stack de trabalhar. Mas se precisar criar lá o endereço barra options, eu não vejo isso muito, crie, porque isso vai fazer com que a sua API retorne de fato o que ela está disponível a fazer de acordo ali com o endereço, porque aí sim você consegue fazer as configurações por endpoint. Dessa forma, aqui que eu fiz, por exemplo, eu não perco, se eu mudar determinados detalhes globais, fica nessa variável aqui, e aí cada rota tem os seus detalhes específicos. Agora, em questão desse CORS, o que que acontece? Toda vez que eu faço uma chamada que ele vai fazer o preflight, isso pode ser algo ineficiente para sempre ele ficar fazendo 2 chamadas para fazer a chamada original, né, sendo que ele já fez antes aqui o preflight, já deu tudo certo, e se eu não fazer aqui uma configuração, sempre ele fica fazendo isso, e aí você pode afetar o desempenho da sua aplicação. Ainda mais se a sua latência for maior, que a gente está lidando tudo numa máquina só. Então existe uma configuração que pode ser passada que vai dizer quanto tem que ser o cache do preflight. E isso é em segundos. Aqui no caso do Node, esse max age, cada stack vai ter a sua própria configuração. Então vamos dar uma olhada como que isso vai funcionar. Eu vou fazer a chamada com o verbo get, para não dar o 404, porque a chamada nossa ali do cliente só tem o get. Então, pronto. Então, olha só, ele tem aqui o preflight e depois fez o fetch. Agora, se eu fizer várias chamadas sucessivas, ele não vai mais fazer a chamada do preflight até esses 10 segundos. Vamos aguardar mais um pouco, que depois nós vamos fazer. E ele vai fazer o preflight novamente. Eu acredito que já tenha passado, né?
Aí, ó, ele fez novamente. Não tem um número certo para colocar aqui, mas cada browser tem a sua configuração padrão máxima. Por exemplo, o Firefox delimita isso em 24 horas no máximo. Então você poderia colocar aqui 86.400. Já no caso do Chrome mais antigo, tem uma versão que você pode colocar no máximo 10 minutos, e em versões mais novas, 2 horas. Então, cada browser tem a sua política, mas, por exemplo, se você coloca 24 horas, que é para o Firefox, que é o que muitas aplicações fazem. Quando chegar lá no Chrome, que é no máximo 2 horas, então quando ele vê que o máximo extrapolou o limite dele, ele vai acabar definindo o seu máximo como o valor padrão. Então, vamos pegar aqui o caso do Plethright, na hora que foi respondido, o que que ele vai acabar retornando? Tudo é via headers. Nós vamos ter aqui embaixo, cadê a resposta? Ó, o Access Control Max Age, tudo Access Control. Então aqui está o valor de 20. Mas isso aqui já faz total diferença, porque imagina quantas chamadas que nós vamos subtrair de milhares de milhões de usuários que o browser não vai precisar ficar fazendo, e também a nossa API não precisa ficar recebendo. Mesmo que você tenha cache ou algumas outras coisas assim na frente, essa configuração se torna muito importante. E tem muitas APIs que não têm essa configuração, ou desenvolvedores que não conhecem isso aqui. E isso faz total diferença. Vamos para a última configuração, que é a configuração de cookies, e ela é muito importante. Uma configuração mal feita pode expor a sua aplicação. Aqui nós estamos utilizando, por exemplo, uma autenticação com authorization que é passado de forma manual, mas nós podemos enviar um token JWT que está presente nos cookies. Então vamos supor que eu tivesse aqui token JWT, aqui o valor XXX, aqui eu vou colocar o domínio cache na porta 3000, e aí um cookie que é enviado automaticamente com esse HTTP only aqui, aí eu vou colocar que ele é seguro e que a política é non, o same site, porque eu tô com um endereço diferente. Aqui ele vai sempre manter o localhost, na verdade, porque eu tô no localhost, né? Enfim. Então, com esse cookie aqui, ele é sempre enviado automaticamente. Se eu fizer uma chamada desse tipo aqui, o cookie não vai ser enviado, porque, mais uma vez, o same org policy está em ação aqui, ele não foi totalmente subtraído. Então, por padrão, qualquer chamada que é feita através dos browsers, você tem a política do same org ativa. Ele só vai enviar os cookies se o endereço for o mesmo. O endereço aqui não é o mesmo. E a última configuração que nós vamos ver tem relação com os cookies. E essa configuração, ela pode evitar que a sua aplicação, no caso, que alguém use o browser para poder fazer um ataque em nome de usuário, poder fazer um saque ou algo do tipo. Então, vamos supor que ao invés da gente trabalhar com o envio do token JWT por um bearer authorization ali, authorization bearer, que nós estamos armazenando esse token JWT num cookie. Então vamos colocar assim, ó, token JWT, aí o valor não importa. Aí ele vai colocar aqui o domínio localhost, não preciso mexer nisso aqui, porque vai ser o mesmo domínio, então ele vai acabar enviando quando for autorizado lá para a API. Aí tem que ser um HTTP only com security true e aqui um sem site none, porque são dois endereços distintos, né, para ele não ter problema na hora de manipular esse cookie. Inclusive, se eu fizer aqui um document cookie, ele nem é acessível, que é só HTTP only. Ok, quando eu faço essa chamada aqui, a gente vê que ele retornou o header tudo bonitinho, mas
eu não tenho o meu header do cookie sendo enviado, não tenho o valor sendo enviado aqui. Vamos fazer uma configuração de manter o Max Age comentado, para que ele não tenha surpresas. E agora vamos tentar fazer esse envio, né? Por padrão, temos a política do Same Org Policy aqui também. Ela não está totalmente desativada. A configuração Credentials, no caso do FAT, tem 3 configurações que mudam como esses cookies vão ser tratados. O Never, que é para ele nunca enviar cookie nenhum, independente se é a mesma origem ou se é origem diferente. O Same Origin, que é o padrão, que ele envia apenas se a origem, no caso o site que a gente está rodando aqui, tem o mesmo endereço, que é o que ele está fazendo, e o Include, que vai forçar ele a fazer o envio. Então agora, ele mostrou um erro aqui para a gente, ó, que o Access Control Allow Credentials header não está presente na resposta. Então, nós precisamos acrescentar isso na configuração do CORS. Como eu já tenho uma configuração default, eu posso acrescentar aqui um credentials igual a true, que seria a mesma coisa de fazer isso aqui igual a true, né? Enfim, cada stack aí, ou se você quiser acrescentar diretamente, não tem problema. Então agora, quando eu fizer a minha chamada novamente, pronto, né? Vamos fazer a chamada de novo para tirar aquele erro que está ali. Então, vamos ver se ele enviou o cookie aqui, ó, tá? O cookie sendo enviado. Dependendo do que a gente passar, ele pode fazer o pre-flight, então tem que retornar já o credentials, o allow credentials também no pre-flight. Mas lembra que eu falei lá atrás sobre o efeito da chamada? E o CORS, ele lida com isso também. Ele não está apenas barrando você de acessar os dados, mas ele bloqueia também o efeito. Porque enviar o cookie para o servidor é algo muito inseguro. Posso estar enviando uma credencial em nome aqui do usuário, posso estar fazendo um ataque de CSRF, posso ter aqui um ataque.com. Nem sei se aqui existe esse domínio. Acho que não. Pior que existe, né? Poderia estar tentando fazer uma chamada lá para http meu banco, que eu estou autenticado. Saque. O usuário está autenticado lá, os cookies são enviados. Então, eu poderia proteger aquele endpoint ali, que ele vai ser acessado somente pelo site, e falar, opa, não, o allow credentials é sempre false, né, para poder reforçar essa política, que o browser vai fazer essa proteção. Mas quando eu tenho esses domínios diferentes, igual eu tenho aqui, eu tenho que fazer esse include. Então, quando eu faço o include, não só eu envio, mas se a resposta também devolver cookies, eles são armazenados. Então, eu protejo também de criação de cookies pelo servidor. Isso pode me proteger de várias formas. Quando você está usando algo desse tipo aqui com um token JWT armazenado nos cookies, tem que se proteger do ataque de CSRF. Aí dê uma olhada aqui num vídeo que eu já publiquei recentemente sobre armazenamento de JWT, e já é outra seara, tá? Mas aí você tem que escolher isso aqui com um bom discernimento, né? Se você tem uma SPA, vai ser exatamente esse armazenamento aqui de HTTP only, com secure igual a true, com seu token ali, e o credentials igual a include para poder fazer esse envio. Não tem que fazer, vai ficar exposto, aí tem que se proteger do CSRF. Mas às vezes você tem uma outra aplicação que você não vai ter essa exposição para outros endereços, então vai lá e coloca essa proteção para evitar ataques. Então o CORS é muito mais importante do que a gente imagina, não é mesmo? Muito bem. Espero que depois dessa masterclass você tenha percebido a importância do CORS. Não é apenas configurar ali alguns headers. Nós vimos que ele foi crucial para a web. Se ele não tivesse nascido, só o Same Origin Policy é uma restrição
que barra a comunicação com outras aplicações. Hoje, são aplicações que rodam no browser que estão se comunicando com dezenas de outras APIs para fazerem as coisas acontecerem. E tudo isso funciona por conta do CORS. Então, o CORS traz segurança, permite essa comunicação entre origens diferentes, evita ataques como o de CSRF, mas não somente isso, você precisa implementar outras coisas também. Dá mais segurança ali no uso dos cookies, tanto no envio quanto no armazenamento. CORS é fundamental, nós precisamos conhecer esses fundamentos e saber implementar também nas nossas aplicações e também nas nossas APIs. E é isso que a gente ensina no curso Full Cycle. Tem um módulo de REST que, inclusive, eu sou o professor, que eu mostro um dos assuntos do curso, na verdade, é o CORS. Tem muito mais coisas lá. Mas se você quer, de fato, ser esse profissional que tem essa base, essa bagagem, que vai te dar a fundamentação para poder evoluir, liderar grandes projetos, lidar com grandes aplicações, dê uma olhada no link da descrição agora. Conheça o curso Full Cycle, é a melhor formação que você vai encontrar na internet para isso, beleza? Mas eu quero saber também qual é a sua experiência com Core, se você passa muita raiva, se agora você sabe configurar, ou quais coisas que você não faz. Enfim, compartilhe aqui a sua experiência nos comentários, que isso é muito importante para mim. Então, não deixe de dar um like, espero vocês aqui no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchau.